Meu amigo, eu vou mexer com o seu clubismo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a não fazer nada. Simplesmente assista o vídeo e já tá bom demais, cansei de mendigar like, dislike, enfim, você já é rato de internet, sabe o que fazer. Seguinte, janela de transferências, o seu time pode ou não ter se reforçado, mas a real é que a maioria trouxe ali pelo menos uma figura, né? Foi ali, contratou um jogador, teve gente que contratou mais, teve gente que contratou cara com muito renome, outros que foram em demandas mais urgentes. E aí a real é, quem se reforçou melhor? Qual foi a melhor contratação? E aqui tem dois pontos de vista. Qual a melhor contratação em termos de impacto para o time? E qual a melhor contratação de fato no nome? Assim, quem foi o melhor jogador que desembarcou nessa janela de transferência para a sequência do Campeonato Brasileiro e de outras competições? Por exemplo, o São Paulo até agora foi discreto. Contratou ali o Marcos Guilherme. Não é dos mais talentosos e tenho até dúvidas se existia uma emergência, uma demanda por um jogador como o Marcos Guilherme. Botafogo, por exemplo, contratou alguns jogadores, entre eles o Marçal, lateral esquerdo, 15 anos de Europa. Esse é um que talvez não tenha impactado você. Você fala, putz, mas chegaram jogadores muito mais renomados, caras muito mais talentosos. Mas o impacto na posição, o Marçal, ele vai suprir. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Botafogo vai perceber um salto na função. Existia uma demanda ali. Então é desse tipo de situação que eu estou falando. Quer outro exemplo? Allan Kardec. Muito talentoso, de renome, carreira bem consolidada, mas a pergunta é, será que o Atlético precisava de fato de um jogador como o Allan Kardec para agora? Ele vai gerar um impacto imediato? Por que eu pergunto isso? Porque o Hulk já é o cara que faz essa função central. Se você colocar o Allan Kardec para o que ele tem de melhor para entregar, tem que ser naquela faixa onde o Hulk atua. Vão jogar Allan Kardec e Hulk juntos, isso vai fazer o Hulk sair de mais perto da área, vai botar o Hulk de volta para o lado do campo, onde talvez hoje o bate e volta toda hora do lado do campo não seja o melhor para o Hulk, distanciá-lo da zona de decisão. E aí fica a questão, o Allan Kardec é bom jogador, mas não era uma emergência, me pareceu muito mais uma oportunidade. O Atlético trouxe nomes que têm peso. O Pavon é um cara muito conceituado na América do Sul, mas talvez nunca tenha acontecido como se imaginava. Assim, nunca explodiu e deu o salto seguinte que lá atrás se projetava no Boca Juniors. Talento tem, extremamente veloz, acho que pode gerar um impacto, mas olhando e fazendo scout, analisando características, os números, cruzando com o que hoje tem o Atlético Mineiro, o Pavon chega e não tem para mim nenhuma garantia de que vai tomar a posição e jogar o tempo inteiro. É claro que o Turco talvez dê preferência e acelere um pouco o processo com o Pavon. Mas o Pavon tem nome, tem talento, poderia inclusive executar melhor esse talento, mas honestamente não acho que existia uma demanda emergencial. O Pavon é zero certeza de funcionar, como para mim também é zero certeza o Pedrinho, que até hoje na carreira é um grande potencial, menos explorado e talvez menos colocado em prática do que a gente imagina. Provavelmente desembarca no Brasil um jogador mais maduro e melhor do que ele saiu do Corinthians, mas acho que também é outro que vai brigar por espaço. No elenco tem jogadores com características de atuar do lado para dentro ali, o Vargas, por exemplo, e outros nomes, que talvez estejam na frente. Então, não acho que tenha uma emergência e que vai gerar um impacto imediato. Mas o elenco do Atlético é riquíssimo. E trouxe também o Gemerson, zagueiro bom, rodado, e que também não há nenhuma garantia de que vai jogar. É fato que Júnior Alonso e Natan já estiveram melhores. Isso é fato e evidente, principalmente o Júnior Alonso. Mas se todo mundo estiver jogando no seu limite, eu não tenho nenhuma garantia de que o Gemerson chega para tomar o lugar, por exemplo, do Natan ou do Júnior Alonso. Então, assim, muito renome, mas não sei se existia uma emergência aí. E aí a gente tem outros times, o Fortaleza. O Fortaleza trouxe o Thiago Galhardo e outros jogadores. No momento em que sai o Pikachu, ter um cara para canalizar responsabilidades, que viveu ótima fase no Internacional, por exemplo, e já tinha jogado bem no Ceará, pode ser importante. A questão é, para o sistema do Vojvoda, de marcação, pressão alta, com recuperação pós-perda, um jogo que às vezes é muito direto de velocidade, será que o Thiago vai se encaixar de imediato? Será que ele vai gerar esse impacto? Tenho dúvidas. Ele atua numa faixa mais central, onde hoje tem jogadores importantes ali, né? Principalmente o Moisés, um cara de muita força e tal. Como é que vai se encaixar?
Onde vai jogar o Thiago Galhardo? Vai ser por trás dos atacantes? Vai ser como nos seus melhores momentos de Inter, funcionando como um falso 9? Tenho dúvidas, então assim, tem um nome, gera um impacto midiático ali, mas eu preciso ver no campo como isso de fato vai funcionar, né? Na estreia do Galhardo, inclusive, Fortaleza acabou no último lance do jogo, perdendo para o Red Bull Bragantino, chegou a ter um princípio ali de treta com o Boeck e tudo. É preciso esperar para entender se de fato foi um reforço que vai gerar impacto. Talento e nome? Tem. Mas é preciso entender como vai se encaixar aí. Para mim, não há dúvidas de que você tem 3 times que contrataram jogadores aqui com renome, com demanda e que provavelmente vão gerar impacto. E acho que os 3 times que melhor aproveitaram a janela, cada um do seu jeito, foram Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians. O Atlético Paranaense trouxe de volta por uma oportunidade Fernandinho. Com espaço, vai sobrar, provavelmente, no futebol brasileiro, tanto que na sua estreia já deu assistência. O time está muito arrumado e tinha uma demanda no setor de meio campo, já que os seus volantes, que já estão há algum tempo, inclusive, no elenco, não necessariamente com o Filipão, nem todos estão voando como poderiam ou como já estiveram. Então hoje você tem a falta de um melhor passador na saída de bola, um cara que carimbe todas as bolas e organize todo esse meio campo do time do Atlético Paranaense, como algum tempo atrás, com outros treinadores, fez o Lúcio Gonzalez, só para citar um exemplo. E o Fernandinho pode ser esse cara, fisicamente continua muito bem, tem uma memória tática de Europa gigantesca, além da identificação com o clube. Então é um tiro muito certeiro de renome, demanda e impacto, além da identificação e da idolatria que facilita todo o processo. Se a gente falar de Flamengo, acho que nenhum time trouxe jogadores tão talentosos e de impacto midiático. Sem dúvida nenhuma, o melhor jogador dessa janela que desembarca no Brasil, somando o talento na posição, o que já fez na carreira, o tempo no auge, a prateleira que ele já ocupou, para mim a melhor contratação de todas, do ponto de vista do nome, do talento do jogador, para aquilo que ele executa, é a contratação do Vidal. O Vidal é um cara que já esteve entre os melhores volantes do planeta na sua função. Esse volante agressivo, de pisar na área, o que ele fez na temporada 14-15 na Juventus, colocava aquele meio-campo da Juventus como um dos melhores do mundo. Era um meio-campo que tinha Marquise, o Pirlo, Pogba, Vidal. Então esse nível nenhum jogador desses que chegou aí ao futebol brasileiro atingiu. Nem mesmo o Fernandinho. A carreira do Vidal nesse ponto, ela é uma carreira que teve momentos de mais pico, né? O Fernandinho tem muito título, uma estabilidade gigantesca no Manchester City, capitão do City, homem de confiança do Guardiola, mas em termos de talento, de impacto dentro do seu time, o Vidal já foi muito importante para a Juventus, já foi muito importante no Bayern de Munique, isso sem contar o impacto e a relevância que ele teve na seleção chilena, no período mais vencedor, mais importante da história da seleção do Chile. Então o melhor jogador, o mais talentoso, o de maior renome, o da carreira mais estelar que desembarca no Brasil é o Vidal. E junto com ele vem o Everton Cebolinha, que é muito talentoso, ainda não explodiu de vez, ou não chegou, não atingiu o nível de primeira, segunda prateleira na futebol europeu, mas volta um jogador melhor, com um passe mais aprimorado, com uma tomada de decisão mais ajustada, e chega no momento em que o Flamengo não tem o Bruno Henrique. Machucado, vai ficar um ano fora. O time está ajustado com outra forma de jogo, né? Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então essa fase do Pedro, e aí dificilmente vão mexer com o Gabigol, o Everton Ribeiro está jogando muito, e o Arrascaeta disparado, o jogador que mais acha passe e cria situação de gol no Flamengo, o Flamengo contrata um cara que num primeiro momento vai esperar, né? Dificilmente o Cebolinha vai ser titular de imediato, apesar do Dorival adorar o Everton Cebolinha. O Vidal tem uma demanda. O Flamengo não conta mais com o Arão e o Andréas Pereira foi embora. Você tem Thiago Maia e João Gomes, são os titulares de momento. Numa eventual emergência, o Diego pode fazer o papel. Então, assim, é uma necessidade? Sim. É desesperadora a situação do Flamengo no meio-campo? Não, porque você tem hoje o time titular jogando bem, inclusive, do jeito que tá, né? Com o João Gomes e com o Thiago Maia. Se os dois estiverem saudáveis e o João Gomes tomando menos cartões, o Flamengo está entregue em boas mãos. O João Gomes tem feito ótimos jogos, o Thiago Maia muito regular e muito estável. É claro que o Vidal vai chegar e vai jogar, diferentemente do Everton Cebolinha, o Vidal entra jogando, ou no lugar do Thiago Maia, ou no lugar do João Gomes, mas muito provavelmente no lugar do Thiago, a não ser que você queira estabilizar ali com o Thiago Maia e deixar o Vidal mais solto, né? Ele tem uma característica de pisar na área e tal, e nesse momento o João Gomes é um jogador mais solto. Só que o João Gomes está jogando bem, então é difícil entender o que o Dorival vai fazer.
mas o Vidal chega para jogar. Então o Vidal é, neste Polêmicas Vazias, o jogador mais talentoso, o maior impacto, o mais midiático, a contratação mais refinada da janela. Porém, a contratação que mais encaixa numa necessidade, numa emergência e que provavelmente vai gerar um impacto mais imediato dentro do seu time, para mim quem fez foi o Corinthians. 2 vezes inclusive, com o Yuri Alberto e com o Balbuena. O Corinthians tem, apesar de um sistema defensivo muito arrumado, passa vários jogos sem tomar gol, tem exposto muito o Cássio, que é o goleiro da Série A que mais faz defesas e que tem um ano de 2022 brilhante. Perdeu o zagueiro que foi embora, tem zagueiro que não está em grande fase, o Gil, muito experiente, está tentando recuperar o bom futebol. Então o Balbuena chega para tapar ou resolver ou ajudar a resolver um problema imediato, que é uma questão de zaga, de elemento único, não de sistema coletivo, que, repito, nesse momento o Corinthians está bem entregue. Mas individualmente falando, o Balbuena chega muito à frente de todos os outros zagueiros do Corinthians, assim como o Yuri Alberto. Para mim, a contratação mais certeira, pontual em termos de demanda e de emergência de um clube da Série A. O Corinthians tem, entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar o G5 e mais times que estão brigando em outras frentes com o Corinthians, por exemplo, Flamengo e São Paulo, de todos esses times, o Corinthians é quem tem o pior artilheiro até aqui. O Roger Guedes tem só 10 gols na temporada. E os melhores jogos que fez não foi como 9. Foi jogando do lado esquerdo para dentro, que é onde ele rende melhor. O Corinthians simplesmente não tem um 9. Depois que rescindiu com o Jô e basicamente não pôde contar com o Júnior Moraes, que inclusive está enfrentando um problema de saúde já tem um tempo, o Corinthians simplesmente não tem uma opção em um jogador com essa característica. Até o Júnior Moraes, se tivesse saudável e apto, ele é um cara de mais movimentação, gosta de ir na Ucrânia, saía muito da área e tal. Então o Corinthians não tem. Não é assim, ele tem, mas tá jogando mal. Não, ele não tem. E o Roger Guedes está lá no improviso, não é a sua melhor função, não gosta de fazer esse papel e entrega números muito mais discretos do que todos os outros concorrentes. Se a gente pegar o São Paulo, tem o Caleri, com basicamente o dobro de gols do que tem o Roger Guedes. Se a gente pegar o Flamengo, tem Gabigol e Pedro. O Gabigol também com basicamente o dobro de gols do que já fez o Yuri Alberto. O Fluminense tem o Cano, com quase 3 vezes mais a quantidade de gols do que já fez até aqui o Roger Guedes. Atlético Paranaense é quem chega mais perto, pelo sistema ali tem o Terence com 11 gols, mas ele tem um 9, só não é um 9 que tem feito muitos gols no caso do Pablo. E aí você espalha, continua, vai no Palmeiras, o artilheiro não é um 9, é o Veiga, com 19 gols, beleza, mas tem o Rony, que dentro do modelo de jogo está perfeitamente encaixado, tem 18 gols na temporada. Então assim, os concorrentes diretos do Corinthians no Brasileiro, e aí contando as outras frentes, esses concorrentes estão descolados em relação a um fazedor de gols e um cara decisivo. O Yuri Alberto chega, depois de sair do Brasil, jogando muita bola, vai embora para a Rússia, entrega números que de fato não são de encher os olhos, porque não deu nem tempo, mas na sua estreia já mostrou o impacto e o quanto ele pode não só melhorar os números diretos do time do Corinthians, como ele pode melhorar o próprio Roger Guedes, numa função diferente da que ele não gosta e não funciona 100%, que é uma função central. Então nenhum time contratou tão certeiramente dentro das suas necessidades emergenciais e oportunidades de negócio como o Corinthians. E para mim a contratação mais emergencial e que vai gerar impacto mais rápido no time, Yuri Alberto. A melhor contratação do ponto de vista de nome, de grife, Vidal no Flamengo. E os comentários estão aí para você também fazer parte da discussão, beleza? Quem foi a melhor contratação no nome, na grife, e quem foi a melhor contratação na prática, no impacto, na emergência? Pode ter sido do seu time ou não. Um abraço.